Então, vimos muitas coisas sobre a graça e sabemos que a graça de Deus, ela é a essência de quem Deus é. Eu estou repetindo isso em todas as ministrações sobre a graça, para que você compreenda que a graça é a essência, ou é a essência de quem Deus realmente ele é, e também a base para suas ações ao nosso favor. Tudo que Deus faz ao seu favor é justamente por meio da graça dele. E a graça diz respeito ao que Deus fez e também ao que Deus nos capacita a fazer. A graça dele está envolvida em tudo aquilo que ele faz por nossas vidas, o que ele fez, e também tudo o que nós podemos fazer para o Senhor, isso também é por meio da graça dele. Então entenda que a graça é algo vivo e poderoso. Eu vou repetir mais uma vez. A graça de Deus é algo vivo e poderoso. E essa graça, que é algo vivo e poderoso, eu já citei aqui várias vezes, ela opera por nós, ela opera em nós e ela opera através de nós. Amém? Você pode repetir isso? A graça de Deus opera por nós, em nós e através de nós. Então, temos muito que aprender e compreender sobre essa graça. Temos bastante coisa para aprender, porque a Bíblia diz que nós devemos viver uma abundante graça. E a Bíblia também diz que aqueles que receberam, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então é importante conhecer sobre a graça de Deus. Agora entenda, a graça é uma coisa que eu tenho repetido muito aqui e que tem que ficar bem fincada no nosso coração, é a compreensão de que a graça ela não pode ser comprada. A graça não pode ser merecida e a graça não pode ser conquistada. Ou seja, ninguém pode comprar a graça de Deus, ninguém pode merecer essa graça, porque ela é imerecida, e ninguém pode conquistar essa graça, porque ela é uma dádiva. A graça é um presente. Então não pode existir esforço humano na graça de Deus. Só existe a bondade dele. E vários versículos eu já apresentei aqui com relação a esse contexto de que a graça não pode ser comprada, nem merecida e nem conquistada. A graça não vem por meritocracia. A graça é uma dádiva, a graça é um presente de Deus dado ao ser humano. Então eu vou ler novamente aqui Romanos, capítulo 11, versículo 6, que é um dos versículos que nos fala sobre isso, que a graça não pode ser comprada, nem dada e nem merecida. Aqui diz, olha, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça não é graça. Se você fizer alguma coisa para receber a graça de Deus, isso não é a graça, porque a graça é um favor que nós não merecemos. Em uma outra tradução aqui, não sei nem ler que tradução é essa, diz o seguinte: já que é pela bondade de Deus, então não é pelas obras deles. Pois nesse caso, a graça de Deus não seria de fato o que ela é, gratuita e imerecida. Então isso é a graça, é a manifestação do amor de Deus por nossas vidas. E nós temos usado como base aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E o que é que tem sido ensinado aqui? Que a graça de Deus ela é multiforme. O que quer dizer multiforme? Quer dizer que a graça de Deus ela é de várias formas. Essa graça, ela se manifesta de várias maneiras. Existem várias maneiras pelas quais essa graça se manifesta. E aqui eu tenho trazido, como tema dessa multiforme graça, 5 tipos da graça de Deus. Quem lembra? Você pode me ajudar? Qual é o primeiro tipo de graça? Graça salvadora. Segundo, graça santificadora. Terceira,
Mas parece que vai enfraquecendo cada vez mais, né? Pode ser melhor, amém? Vamos lá. Vocês estão aqui todos os domingos, quando eu estou ministrando, então vocês têm que saber isso e já como respirar, amém? 5 tipos de graça. Primeira graça? Isso, melhorou. Segunda? Muito bem, gostei de ver. Terceira? Fortalecedora. Quarta? Graça para compartilhar. E quinta? Servir. Então, eu vou repetir por conta da gravação aqui. Então, são 5 áreas. Graça para a salvação, graça para a santificação, graça que fortalece, graça para compartilhar e a graça para servir. São 5 áreas que Deus deseja que essa graça esteja abundante, esteja em abundância em nossas vidas. Você quer graça abundante em sua vida? Amém. Então, vimos alguma coisa sobre a graça para a salvação. Só resumir aqui bem rápido. Vimos que a graça para a salvação é o amor resgatando. Entenda? A graça é a manifestação do amor de Deus. Quando falamos da graça salvadora, é o amor de Deus nos resgatando. A graça para a salvação é o amor, ela nos justifica e perdoa os nossos pecados. É o amor de Deus nos justificando, é o amor de Deus perdoando os nossos pecados. A graça para a salvação, ela impede que nos percamos. Ela é o motivo pelo qual o homem não vai ao inferno, é justamente a graça salvadora de Deus, que é o amor de Deus trazendo salvação a todos os homens. Vimos também aqui sobre a graça santificadora, ou seja, a graça que santifica. O que é essa graça? Ela é a transmissão da santidade de Deus. Deus transmite a sua santidade para que seus filhos também sejam santos. E essa graça santificadora nos purifica e nos capacita a viver uma vida santa em um mundo tão corrupto e um mundo tão entregue ao pecado. Então, essa graça de Deus é a doação divina da sua santidade na vida do ser humano, para que ele seja santo não por seus méritos ou por seu esforço, mas por meio dessa graça doadora de Deus. Amém? A graça santificadora, ela impede que sejamos contaminados por esse mundo. Ela impede que o pecado tenha força sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos ver a graça que nos fortalece. Então entenda, a graça que nos fortalece é a transmissão do poder de Deus. A graça santificadora é a transmissão da santidade de Deus. Mas a graça que nos fortalece, ela é a transmissão do poder de Deus para a vida dos seus filhos. Diga, eu tenho um poder sobre a minha vida. Para quê? Para lhe fortalecer. Entenda? A graça que fortalece é o amor de Deus nos capacitando para toda e qualquer circunstância que se levantar na vida. Essa graça nos capacita, porque ela irá nos dar a força que precisarmos para passar diante de qualquer circunstância ou diante de qualquer situação. Então, essa graça que fortalece, ela é uma fonte de força. Entenda? Quando eu falo da graça que fortalece, eu estou falando de uma fonte de força que está disponível para todo filho de Deus. E nós tomamos acesso a essa fonte de força quando nós cremos no que a palavra de Deus está falando, quando nós cremos quem Deus é em nossas vidas. Existe um poder, uma fonte de força disponível para você em qualquer situação que você se encontrar em sua vida. Qualquer situação adversa que se levantar em sua vida, nós temos uma fonte de força. Não é à toa que o salmista escreveu lá eu acho que é o Salmo 46, que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em qualquer situação da sua vida, existe uma fonte de força disponível para você. Às vezes, um crente ele passa por uma situação é tão adversa, a situação é tão complicada, é tão delicada, é tão difícil, que ele olha para trás e diz, rapaz, se fosse para passar por isso de novo, eu não passaria. Eu não teria forças para passar por isso. Então, há um reconhecimento que
não tinha força para passar por aquela situação. E por que passou? Porque existe uma fonte de força, existe uma graça que nos fortalece para passar por qualquer situação ou circunstância que se levante na vida. Você fica alegre com isso? Existe uma força disponível ao seu favor. Você não está sozinho em nenhuma única situação de sua vida. Como diz o Salmo, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é um socorro presente em toda e qualquer tribulação. Diga, eu nunca estou só. Aleluia! Você não está só, querido. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que se levantou na sua vida, mas seja qual for o vento contrário, seja qual for a tribulação ou circunstância, você não está só, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele está com você. Ele não nos abandona e nunca irá nos abandonar. Essa tarde eu conversando com Sandra, eu falando para ela que existe um negócio muito caótico entre um crente e um descrente. O crente, quando ele tem um problema, qualquer tipo de problema que quando é um problema que começa a crescer, que ele vê que não está dando conta do problema, quando ele olha para si, que é errado, para resolver os nossos problemas, nunca devemos olhar para nós, mas para o nosso Deus. E ver que Ele é a provisão de tudo. Mas o crente, quando ele passa por adversidade, sabe qual é a primeira coisa que eles fazem, a grande maioria? Quando está passando por dificuldade, a maioria dos crentes deixa de ir à igreja. O descrente, qualquer probleminha que surge, eles correm para a igreja. Mas o descrente, eles correm da igreja. Não falta do irmão, nunca mais veio. Não, que eu estava passando por uns problemas. Gente. E quando você passa por problema, vai se distanciar da maior fonte de poder disponível para a sua vida. Quando você está passando por qualquer problema, o lugar melhor de estar é na igreja. Lembrei de Jocássia aqui, a nora da nossa irmã Genilda. Ela contou aqui o testemunho da adversidade que teve com a filha. Eu me lembro que ele foi bem marcante quando ela disse que diante de tanta tribulação, ela não deixou de ir um culto na igreja. Porque é na igreja, queridos, é na igreja. O nosso maior refúgio aqui nessa terra é na igreja. É onde vamos receber palavra que nos encoraja. Vamos receber a palavra de Deus. Deus vai usar pessoas para inspiração para a nossa vida. O lugar de fortaleza é aqui na igreja. Você não pode se distanciar da igreja diante dos problemas. E você tem que ver Deus como seu grande refúgio, sua grande fortaleza e o seu socorro presente em qualquer tribulação. Você está aqui ainda? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 11, vamos ler esse versículo? Colossenses capítulo 1, versículo 11. Quero ler com você. Colossenses 1, 11. Olha o que diz. Sendo fortalecidos com todo. O que você entende com todo? E o que você entende com todo poder? Deus disponibiliza para nós, queridos. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Ou seja, todo o poder de Deus está disponível para você. Então, querido, o crente ele tem que ser entendido como alguém fora da curva mesmo, alguém muito louco, alguém muito doido. Porque nós olhamos para as circunstâncias com os olhos de Deus, não com nossos olhos. Se você olhar com seus olhos, é enorme a adversidade. Mas olha com os olhos de Deus, no qual todo o poder, segundo toda a força da glória de Deus, querido, em nós. Diga, eu não sou qualquer um. Existe um poder sobre a minha vida. Diga, existe uma graça que me fortalece. Aleluia. Querido, você não pode ser derrotado. Eu lembro de uma música de Serjão, não vou nem cantar não, vou falar a letra. Se eu cantar, vai todo mundo correr. A letra dizia mais ou menos assim: eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado. Você entende isso? Querido,
essa graça fortalecedora, essa graça que nos fortalece, é uma assinatura de Deus que diz: você não tem como ser derrotado. Diga: eu não posso ser derrotado. Por quê? Porque existe uma graça que sempre lhe dará forças. Aleluia. Então, a graça que fortalece, ela nos impede de sermos derrotados. O crente tem que olhar para si e sempre se ver como vencedor. Tem até uma música, né, que diz aí: campeão, não sei se é isso. Vencedor. Deus da asa faz teu voo. Entende? Nós somos verdadeiros campeões. Por quê? Porque nós não podemos ser derrotados. Porque existe uma força inesgotável de poder ao nosso favor. Isso não quer dizer, queridos, que não estamos isentos de problemas e tribulações. Não é isso. É que nós temos toda a força e todo o poder para sair como vencedores. Diga: eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Essa graça que fortalece, ela nos dá energia e inspiração para viver vitoriosamente, reinando sobre desafios e circunstâncias que a vida traz. Não importa quantas circunstâncias se levantar, queridos. No final, nós somos vencedores. Tem até um ditado, né, que fala o seguinte: se no final, né, no final tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou ao final ainda. Se não deu certo, meu querido, é porque o final não chegou. No final, tudo dá certo na vida do crente. Se não está dando certo ainda, é porque o final não chegou. Mas o final vai chegar. E o final é certo da vitória. Aleluia! Nós temos uma graça que nos dá energia e inspiração, queridos. O crente não pode andar de cabisbaixo. Não pode não. O crente tem que andar sempre com a cabeça erguida, sabendo quem ele é em Deus. Não pode se acovardar diante das circunstâncias. Vamos ver o que está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 29. Entenda. É versículos para meditarmos todo o santo dia. Olha o que diz aqui, ó. Deus, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não importa como você chega em um culto, você vai sair diferente. Você não pode sair do mesmo jeito que entra. Não pode. Pelo menos eu não. Eu sempre saio com mais energia do que o que eu entro. Agora, se você chegar aqui, ficar só como uma coruja, zoinho para lá, zoinho para cá, não consegue se conectar ao culto, não consegue se conectar com nada, não presta atenção à palavra, não se alimenta da palavra, fica só, sei lá, como no modo de estátua. Aí você realmente vai sair da mesma forma, porque para que a graça opere, nós precisamos nos doar essa graça, precisamos nos render a essa graça. Como é que nós nos rendemos? Louvando a Deus, adorando a Deus, reconhecendo Deus, sabe? Sendo aplicada a palavra dele, prestando atenção à palavra, recebendo a palavra, abrindo o coração para a palavra de Deus, e assim você está se rendendo à graça. E você não sai da mesma forma que entrou. Meu querido, eu não perco a conta de quantas vezes eu venho no modo cobra para a igreja. Né? Às vezes que eu venho me arrastando. Né? Às vezes os meninos que andam comigo, às vezes eles percebem que às vezes a gente está em Trindade, às vezes a gente está em Bodocó. E aí já teve vezes de chegar em Oricuri, já falando: rapaz, só vai dar tempo de tomar o banho de gato. O banho de gato para poder estar na igreja rápido. Entende? E vem se arrastando sem nenhum vigor, sem nenhuma força, mas sempre sai revigorado. Porque se entregar essa graça, ela irá nos fortalecer. E isso, querido, é em todas as áreas da nossa vida. Ser crente é ser diferente, amados. Ser crente é ter uma motivação diferente do mundo. Nós nunca podemos pegar banguela com o mundo, não. Banguela nós só pegamos com a graça de Deus. Você sabe o que é banguela, não sabe? Não é uma mulher sem dente, não. Banguela é uma expressão, né? Quando pega uma descida, a gente pega ali o biguizinho e vai, né? Ali naquela banguela. Então, a graça que fortalece, ela inspira uma nota de fé e esperança
em nossa forma de falar e nossa forma de viver. Por quê? Porque não haverá fraqueza na nossa fala. Nunca haverá derrota na nossa boca. Qualquer circunstância que a gente olhar, a gente vê a vitória. Não importa se é gigantão grandão ou quem seja. Você vê que quando os filisteus se levantaram, colocaram lá o gigantão grandão. Isso é gigante, já é grande, né? Colocaram o gigantão lá, grandão. E toda a nação se amedrontou diante do gigante. Aí veio um menino, um gurizinho, ruivinho, pastor de ovelha. Quando ouve o insulto do gigantão, grandão, né? Diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse que ousa desafiar o exército do Deus invencível? Entende? Ele não tomou para ele. Ele entendeu que existia um poder por trás, que era muito maior do que o gigante. É assim que o crente tem que ver toda a adversidade que se levanta na sua vida. Você olha para o gigante e vai dizer: espera, eu vou olhar agora com os olhos de Deus. Você está aqui? Diga: eu sou vencedor. Eu não posso ser derrotado. Nós nunca baixamos a cabeça diante de nenhuma circunstância. O Deus de toda provisão está conosco. Filipenses capítulo 4, versículo 13, é um texto bastante conhecido. Diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Olha, isso aqui é para estar impregnado na mente, no coração e na boca de todo crente. Olha o que diz aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. A área da psicologia, eu vi alguns professores falando, alguns mestres da psicologia falando, e quando eles vão conversar com alguém, que alguém diz que não pode, eles dizem: você tem razão. Pode mesmo não. Porque é assim que se vê. O crente, ele tem que se ver como Deus nos vê. E como é que Deus nos vê? Deus diz isso. E quando você se vê como Deus nos vê, aí você diz: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então, querido, o que é tudo? Me diga alguma coisa na vida que Deus não vai fortalecer você. Se existe alguma área da sua vida que Deus não vai fortalecer você, porque em todas as áreas, em todas as coisas na sua vida, Deus lhe dará força por meio da graça divina. Diga mais uma vez: eu não posso ser derrotado. Diga: eu não posso fracassar. Querido, nós não podemos ser fracassados. Eu não sou muito fã, não sou muito de estar falando de igreja, de nome de ministro de outras igrejas, mas uma vez eu ouvi Edir Macedo dizer uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse: pode me chamar de ladrão, pode me chamar de trambiqueiro, pode me chamar do que for. Agora, eu duvido alguém me chamar de fracassado. Não pode chamar. Fracassado, não. É assim que tem que ser a mentalidade de todo crente. Pode me chamar do que for, de quadrado, de bode, né? Aleluia, irmão. Pode me chamar do que for. Agora, de fracassado, ninguém vai me chamar, não. Amém. É isso aí. Diga: eu não posso ser derrotado. Eu não sou fracassado. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque a força não vem de nós. A força vem do Senhor. Por isso que Davi não teve medo do gigantão grandão. Ele não teve medo. Porque ele não viu com seus olhos, ele viu com os olhos de Deus. O que é esse gigantão grandão diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo? Não é nada. Não é nem uma mosca diante de Deus. Assim são os problemas que você vê enorme, sem solução. Ah, Senhor! Deus, veja como eu vejo. Fala a minha palavra. Tudo posso naquele que me fortalece.
Queridos, eu tenho experiência de ter passado por tanta coisa na minha vida, tanta situação contrária, tanta situação adversa, mas eu aprendi a nunca olhar para essas circunstâncias com os meus olhos. E eu sou grato a Deus pela graça que me fortalece. Porque com minhas forças é zero, mas por meio da graça. Então Deus é o Deus que sempre esteve fortalecendo o seu povo. Observa o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Olha que coisa interessante. Êxodo capítulo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Eu não entendo como é que o crente chega diante de um culto e não louva a Deus, não exalta a Deus, não celebra um culto. Porque o Senhor é aquele que nos dá força, queridos. Tudo que você conquistou nessa vida foi por causa da graça de Deus, do amor de Deus, das bênçãos do Senhor. Quando você entra por essas portas, você tem que já entrar com júbilo, com alegria. É por isso que nossos primeiros cânticos aqui sempre se inicia com músicas de júbilos, com músicas de celebração. Para nós já entrarmos aqui na presença de Deus com celebração, com júbilo, com alegria. E tem crente que só vive no modo estátua. Como é que você não celebra? Agora tem crente no modo estátua na igreja, que mal dá nenhuma palma, mal acompanha o ritmo da música, mas quando é com os times velhos, desculpa a expressão, os times velhos fuleiragem aí, é gritando, é correndo, é pulando, mas na igreja não. Esse ano é ano de Copa. Eu quero ver aqui os crentes que não dão um pulo na igreja. Eu quero ver quando sair gol da Poiqueira do Brasil, se eles não vão dar pulando, dando gangapé aí e pulando com alegria por uma coisa que para a nossa vida na prática não serve de nada. Mas na presença de Deus, na presença do Senhor, quando nós nos alegramos, alguma coisa acontece. Digo, o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Aleluia. Aleluia. Ele sempre está presente. Olha o que Neemias escreveu no capítulo 8, no versículo 10. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Diz-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada. Esse versículo mesmo? 8, 10. Aqui lá no final do versículo. Então, tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode chegar cabisbaixo como for, pode chegar tristonho como for. Você pode chegar na igreja, pelas essas portas ali, com a cantiga do Guiné. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Pode chegar como se fosse. Você pode chegar no modo cobra ativado, só se arrastando aqui. Mas se você não começa assim aqui, começar a louvar o Senhor, começar a celebrar, começar a levantar suas mãos, adorar a Deus, esquecer o que ficou lá fora, esquecer quem está do seu lado, levantar suas mãos, se render, você ficar louvando ao Senhor. Entenda, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você não sai daqui da mesma forma que entrou, quando você se alegra na presença de Deus. Você sai diferente. E hoje é noite de celebração. Porque nós vamos celebrar, trazendo à memória o que foi conquistado para nós naquela cruz do Calvário. Em Salmo 29, versículo 11, olha o que é que o salmista reconhece. 29, versículo 11. O Senhor dá força a quem? O Senhor abençoa com paz o seu povo. Querido, um versículo desse, você se agarrar a um versículo desse,
não tem nada durante toda a sua vida que roube sua alegria. O que é que vai roubar sua alegria? O que é que vai roubar? Se você entender isso, que o Senhor dá força, quem aqui é povo de Deus? O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Então nós temos que ser diferentes, sim. Nós temos que andar na contramão que o mundo anda. E agora está aí para chegar os ralabuchos de janeiro, que é a venda de ilusão. Tem pessoas que pensam que é de graça ali. Gente, nada é de graça. Que dali é pago e é muito caro. Até a gente que é crente, que não vai estar pagando pelas poiqueiras, está saindo do nosso bolso. Nada é de graça nessa vida. Tudo tem um preço. A salvação, você pagou quanto por ela? Nada, mas custou um preço. Foi a morte de Jesus. Nada é de graça. Daqui a pouco vai começar a venda de ilusão dessas festas de janeiro. O povo vai para a festa, gasta o que tem, o que não tem, o dinheiro dos outros. Às vezes vende coisa que tem dentro de casa para ir para uma festa dessa. No outro dia está liso, leso. Vendendo fiado, pedindo troco, né? E muitos deles, na própria festa, já começam a provar do vazio. Eu já ouvi muitas pessoas falando que no meio da festa se sente vazio, se sente sozinho no meio da multidão. Inclusive quem está promovendo a festa. Quem está em cima do palco. Vazio, tristonho, e as pessoas lá. Eu espero que você não vá lá por curiosidade, porque aqui dali não tem nada de interessante. Um lugar de prostituição, de adultério, de drogas, um lugar que tem um ambiente que cheira a morte. Muitas vidas já foram ceifadas nessas festas de Ouricuripe. Você viu há pouco tempo, após o final de uma festa de Petrolina, um rapaz perdeu a vida também, foi uma confusão. Querido, esses ambientes só têm a proporcionar isso. Lá não existe vida. Lá não existe alegria, lá existe ilusão. Só ilusão. E a maioria das pessoas que estão rindo ali é porque estão sob efeito de drogas. Mas aqui na presença de Deus, a fartura de alegria. Só não usufrui quem fica no modo estátua. Só observando as coisas curioso. Né? Modo estátua, né? Na função coruja, né? Só com os olhão assim, ó. Isaías 41, versículo 10. Olha o que diz aqui, ó. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então nós não temos o que temer, queridos. Eu já ouvi falar que essa palavra não temas, ela tem 365 vezes. Não, 366 vezes. Né? É um para cada dia. Um ano são quantos dias? Bom, tem 366. Tem um até para o ano bissexto. Dizendo, não temas. Não temas. Todo dia o Senhor diz, não temas. Por que eu não vou temer? Porque o Senhor é quem nos fortalece. Diga assim, obrigado, Pai, por essa força, por essa graça que me fortalece. Você não pode sair daqui e ter um 2026 andando cabisbaixo. Você não pode. Jamais. Sabe, quando nós somos orgulhosos ou autossuficientes, não nos rendemos à graça de Deus que nos fortalece. Nós nunca podemos olhar e achar que é por nossa força. Entenda? Quando eu era novo convertido, aprendendo a ler a caminhada da fé, nos meus primeiros 4, 5 anos de crente, eu queria ser fiel a Deus, eu queria estar firme nos caminhos do Senhor, por minha própria força. Só que isso é uma ilusão.
Por nossa própria força, nós não temos como vencer as provações da vida, nós não temos como vencer as adversidades. Nós só podemos ser vitoriosos na caminhada cristã se nós entendermos que a nossa força ela está no Senhor, é nele que está a nossa força. E que nunca pode ser pela nossa força. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, olha o que Paulo diz aqui. 2 Coríntios 12, 29. 12, 9. É 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer justamente o que eu acabei de falar agora há pouco. Nós nunca podemos olhar e ver que a nossa vitória vem da nossa força. Quando nós olharmos a nossa fraqueza, o quanto somos incapazes, então nós vamos abrir porta para que a graça fortalecedora, a graça de Deus, opere na nossa vida, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos para reconhecer o Deus como aquele que nos dá a vitória. Quando Abraão ele venceu a batalha, ele sabia que não era por ele mesmo, ele não tinha soldados, ele não tinha recurso suficiente para vencer a guerra. E quando ele venceu a guerra, ele trouxe toda a glória para o Senhor. E muitas das vezes a pessoa ela tem o seu comércio, ela está super bem sucedida e ela pensa que é por causa da inteligência, pensa que é por causa do seu jeito de fazer comércio. Não é não. Não é não. É a graça de Deus, é a bondade de Deus abençoando sua vida. Eu me lembro que quando eu trabalhava com manutenção de celular, e na época nem concorrência eu tinha clientes de toda a região. Eu tinha cliente de Araripina, Ipubi, Trindade, Serra Branca, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena, de toda a região aqui. A clientela vinha para mim e eu já estava começando a me achar autossuficiente. Dizer que o meu conhecimento é que faz com que eu adquira riqueza. E eu ganhei muito dinheiro. Mas eu ganhei muito dinheiro naquela época eu acompanhei o celular da era CDMA, que passou para o TDMA. O CDMA consumia tanta bateria que você comprava o celular, ela vinha com 2 baterias. Vinha com 2, para quando você deixar uma carregando, já sair. E se você fosse comprar o pão e voltar, já tem descarregado. Tem que pegar outra bateria. Então já vinha com 2 por conta disso. Aí eu peguei a tecnologia TDMA, foi a tecnologia que na época me deu mais dinheiro, né? E quando entrou a digital, o GSM, aí foi quando eu estava saindo da área de celular para me entregar minha vida totalmente à obra de Deus. Eu renunciei o trabalho secular e para poder me entregar totalmente à obra de Deus. Não ter, assim... Porque, queridos, o trabalho secular, ele suga muito do nosso suor e da nossa vida, sim ou não? Suga tudo de você, né? E eu pensei, não, eu quero, como eu tenho um chamado de Deus, então o que for do meu suor para ser sugado será na obra de Deus e não no secular. Mas quando eu estava lá, eu ganhei muito dinheiro, eu cheguei a pensar que tudo era por causa da minha habilidade, do meu conhecimento, porque eu cheguei a ficar pabo quando falava, eu levei em todo lugar e ninguém consertou. Eu digo, agora esse é o bom. E ali trazia a solução. Entende? Aí o ego era alimentado. Aí chegou um tempo que depois eu estava com o mesmo conhecimento, eu estava com o mesmo ponto, com as mesmas ferramentas, mas depois começou a não chegar mais cliente. E como eu não guardava nada por dias, os tempos das vacas magras, tudo que eu ganhava eu gastava no mesmo dia, eu dizia assim, rapaz, não sei se amanhã eu estou vivo, eu vou gastar tudo hoje. Aí dava carga, quando eu fechava, baixava as portas da assistência técnica, eu já ia torrar o dinheiro todo, para no outro dia amanhecer zerado e começar tudo de novo, porque eu não sabia se eu ia estar vivo no próximo dia. Então, vivendo dessa mentalidade sem futuro. E aí, começou o cliente não vir, não aparecer mais, um gato pingado. Eu digo, gente,
Só conhecimento não resolve, não. Só ter um ponto comercial não resolve também, não. Se nós não tivermos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E tem certas coisas que Deus permite nas nossas vidas, é para reconhecermos que sem Ele, nós de fato não somos nada. É o que Paulo quer dizer nesse versículo que foi lido. Na fraqueza, reconhecer o quanto nós precisamos e necessitamos da graça de Deus operando sobre as nossas vidas. E nós, como cristãos, precisamos aprender a nos fortificar no Senhor. Em Cristo. Olha o que diz Paulo escrevendo na 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Nós temos que aprender a estar fortificado, não em nós mesmos, não em nossas habilidades, nosso conhecimento, mas no Senhor. Ele é a nossa provisão. Tu, pois, filho meu, fortifica-te onde? Na graça que está em Cristo Jesus. É nessa graça que nós precisamos nos fortalecer. É essa graça que nos sustenta. É essa graça que nos dá força. Essa graça que nos dá habilidade. E é essa graça que nos fortalece. Ela nos capacita para passar por qualquer circunstância. Qualquer adversidade que se levantar nas nossas vidas. Nós temos que entender que existe uma graça que nos habilita, que nos capacita e que nos dá força. E temos que reconhecer Deus em todas as áreas de nossas vidas. Só conhecimento não basta, queridos. Só sua força não é o suficiente. Mas a graça de Deus, a graça que nos fortalece, ela nos capacita a ser vencedores em todas as áreas de nossas vidas. Diga assim: eu tenho uma graça que me fortalece. Diga: eu tenho uma graça que me faz vencedor. Diga: eu sou próspero. Diga: eu sou rico. Eu sou mais do que vitorioso. Eu sou mais do que vencedor. Diga: eu não posso ser derrotado. Aleluia. Então, querido, nós não vamos nos curvar diante das enfermidades, não vamos nos curvar diante das doenças, não vamos nos curvar diante de nenhuma situação adversa, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá força. E Ele nos fortalece em todas as circunstâncias e situações na vida. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.